Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre função afim, sobre a raiz e o estudo dos sinais. Em funções, uma raiz significa o seguinte, que é o valor de x onde a função é zero. Tá? Então o que acontece, né? Vou pegar aqui só o eixo x. Quando o y é igual a zero, ou seja, a função é igual a zero, a gente pode escrever assim também, né? F de x é a mesma coisa que y, ok? Quando f de x é igual a zero, o y também é igual a zero, que é exatamente na altura do eixo x. Então, quando a reta, que é o gráfico da função afim, passar pelo eixo x, ela vai cruzar com o eixo x. E é exatamente aí que a gente encontra a raiz dessa função. Então a gente vai achar o quê? Aqui é a raiz. Quanto que vale o x aqui? E da mesma forma, se ela fosse crescente, né? Essa aqui é uma função decrescente. Se ela fosse crescente, estaria aqui, né? No momento em que a reta cruza o eixo x, tá? Só para descobrir o valor de x, a gente só vai dar uma mexida, né? Nessa expressão, vai virar uma equação, tá? Então, a expressão da função, a lei da função, se eu substituir o f de x por zero, isso tudo aqui vai valer zero. Então, vai ser ax mais b igual a zero. Eu quero isolar o x, então tem que passar, né, pessoal, lá desses coeficientes aqui para o lado direito. Então, as regrinhas que a gente já conhece, uma equação do primeiro grau, o b eu vou passar para o outro lado, fica negativo. O a está multiplicando, vai passar para o outro lado, fica dividindo. Então, é através desta fórmula aqui que a gente consegue descobrir a raiz de uma função, tá? De uma função afim. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o primeiro. F de x igual a 5x menos 10. Então, vamos calcular a raiz dessa primeira. Então, a raiz, que a gente chama de x, né? Vai ser menos b. Então, vou trocar o sinal do b, né? O b aqui é menos 10, então vai ficar mais 10. Sobre 5. Então, a raiz aqui é 2, tá? Então, eu já poderia... Agora, eu já tenho condições de escrever essa função de uma forma mais correta. Então, menos 10 eu sei que é o meu b, né? Então, b... Vou contar mais ou menos aqui, ó. Imagina que o menos 10 está aqui. Então, aqui é um ponto, tá? Quando x é zero, né? 5 vezes 0, 0. Menos 10 vai ficar menos 10 aqui. Então, aqui é um ponto. Outro ponto, agora eu já sei qual é. É o 2, né? Então, o 2, ele fica mais ou menos aqui nessa posição, tá? Esse aqui é o 2. E agora é só unir esses dois pontos. Unir esses dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo fazer direto aqui. Eu acho que sim. Tá. Isso aqui é um rascunho. Então, esse é o gráfico dessa função, tá? Então, já achando a raiz, a gente consegue achar o gráfico. A gente já sabe que o b é um ponto, né? O b no eixo y. E a raiz no eixo x é outro ponto. E a gente interliga os dois pontos e acha a reta. Vamos para o próximo. Esse aqui é o meu a, né? O a vale 5. Só para eu deixar claro aqui, o b menos 10, tá? Aqui o a, quando não tem nada, vale 1, né? Então, meu a aqui é igual a 1. O meu b aqui é menos 1. Então, qual vai ser a fórmula? Menos b, né? Para quem quiser lembrar da fórmula, menos b sobre a. Vamos ver aqui. Menos b vai dar 1, né? Sobre a, que é 1. Então, vai dar 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, aqui a gente já pode marcar. O b é menos 1. Vou desenhar ele aqui. E o x é 1, a raiz, né? Então, vai ser a mesma distância. E agora eu vou traçar a minha reta. Tá? Então, esse aqui é um esboço da nossa função. Quando eu digo esboço, porque não está perfeito, né? Isso. Vamos para a próxima. Então, aqui meu a vale menos 3
E o meu B aqui, 12, né? Aqui eu não botei, né? Mas é só questão de entendimento. Então, quanto que vale esse? Minha raiz vale menos B sobre o A. O A vale menos 3. Sinais iguais, então aqui é positivo, tá? O resultado da divisão. 12 dividido por 3, 4, certo? Então vamos desenhar aqui. Então meu B é 12, vou botar ele bem aqui em cima. E a minha raiz é 4. 4 é 1/3 de 12, né? Mais ou menos por aqui assim. Então vou escrever aqui meu 12 e aqui é o 4. E vamos traçar a reta. Ver se eu consigo. Sim, consegui. Ok? Então, agora vamos para o último. Aqui o meu A é menos 4 e o B é menos 4. Certo? Então vamos calcular a raiz, né? Sempre aquela forma. De novo, vou voltar lá. Menos B sobre A. Quem quiser vou fazer o menos B, pode fazer. E depois dividir pelo A, tanto faz. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Menos B, troca o sinal, né? Fica 4 sobre A, que é menos 4. Sinais diferentes é negativo. 4 dividido por 4 dá 1. Tá? Então aqui vai ser menos 1 a raiz. Então vamos lá marcar os pontos no nosso gráfico. Eu vou marcar o B, que é menos 4. Fica mais ou menos aqui. Que é o menos 4. E a minha raiz é menos 1. Vou botar aqui. Menos 1, né? Fica do lado esquerdo. E vamos traçar a reta. Vou ver aqui mais ou menos a posição. Deixa eu fazer melhor. Vamos ver se eu consigo aqui assim. Fica melhor. Eu acho que agora melhorou. Então esse é o gráfico da nossa quarta função. Então viu como ficou fácil? Agora a gente sabendo a raiz e sabendo o B é o suficiente para a gente desenhar o gráfico da nossa função. Então a raiz é fundamental, né, para fazer o desenho ou o esboço do nosso gráfico. Agora vamos ver quando que a função é positiva ou negativa, ou seja, né, vamos estudar o que a gente chama de sinal da função. Ok? Vamos lá. Então primeiro, né, eu vou achar a raiz da função. Então imagina que a raiz da minha função seja aqui, bem nesse ponto. Independente do eixo y, eu já sei onde está a raiz, tá? Sendo que o y na parte de cima é o valor positivo da função. Aqui no meio é o zero e embaixo é o negativo, tá? Vou começar por uma função crescente, né? Eu sempre começo com uma função decrescente. Vou pegar uma função crescente. A gente vai entender o seguinte. Para estudar o sinal da função, a gente tem que saber para quais valores de x a função é negativa e para quais valores de x a função é positiva, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, todo esse trecho aqui, até o infinito, os valores da função são negativos. É só a gente comparar, ó. Pegar um x qualquer aqui, ó. É negativo, isso aqui é negativo, né? O valor negativo que vai bater lá no y, negativo. Aqui também vai ser negativo. Tudo isso aqui é negativo, tá? E para cá é o contrário, né? Lógico que aqui exatamente no ponto é a raiz, aqui vale zero. E para cá, todos os x que eu pegar, se eu bater lá na função, vão ser positivos. Tá? Isso tudo aqui é positivo, então qualquer valor que eu pegar aqui vai ser positivo. Certo? Aqui foi negativo, aqui é positivo. Então a gente chegou à conclusão seguinte, aqui o A é positivo, tá? Então se o A for positivo, então para qualquer valor de x maior que a raiz, caso A seja positivo,
a função vai ser positiva. Tá? E qualquer valor menor que a raiz, a função vai ser negativa. Então vocês veem que com a positiva a relação aqui é direta. Né? Se é maior do que a raiz, ela é positiva, maior que zero. Se é menor que a raiz, ela é menor que zero. Ah, mas se o A for negativo, aí inverte. Vamos ver por quê? Vamos só montar o esqueletinho da função aqui. Ó. Da função não, da nossa análise. Então o que acontece? Vou vir até aqui. O resto a gente vai terminar daqui a pouco. Então vamos fazer de novo aqui. Ó. A raiz da minha outra função. Essa função aqui, o A, é negativo. Tá? Então ela é decrescente. Vamos pegar uma função decrescente. Sem régua não dá, né? Então vamos lá. Decrescente. Se ela é decrescente, aqui está minha raiz, né? Aqui está meu x0 aqui. Meu x0 está quietinho aqui no meio. Todos os valores de x que são menores que x0, isso tudo aqui vai ser positivo. Olha como é que inverteu. E todos aqui, isso aqui são menores, né? X menor que x0. Aqui é a mesma coisa. X menor que x0. Então todos os valores de x que são menores que x0, a função vai ser positiva. E aqui é o contrário, né? Todos os valores de x maiores que x0 vão ser negativos. Tudo aqui vai ser negativo. Tá? Essa parte aqui negativa. Ok? Então aqui vai ficar ao contrário, né? Se o x for menor que x0, a função vai ser positiva. Se o x for maior que x0, assim, maior que a raiz, né? Aqui a gente chamou o x0 de raiz. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui assim. x0 é raiz. A raiz a gente já viu, né? Como é que a gente calcula. Raiz através desta fórmula. Então ficou faltando o quê? Se o x é maior que x0, qualquer x que seja maior que a raiz, o valor da função vai ser negativo. Então o A positivo é direto e o A negativo inverte a situação. Tá bom? Vamos ver aqui os exemplos. Daquelas mesmas funções que nós vimos antes. Vamos lá. Então o primeiro seria 10, né? Menos 10 dá 10. Sobre 5 dá 2. Então aqui a gente já sabe que a raiz vale 2. Vamos calcular as raízes todinhas de novo, né? Então menos 1 menos menos 1 dá 1. Sobre 1 é 1. Então a raiz aqui é 1. É só a gente conferir, né, dos outros. A gente já fez essa conta, né? Ficou 1, 4 e menos 1. A gente pode repetir lá direto. 1, 4, né, e menos 1. Tá? Então vamos começar pelo primeirão aqui, né? A raiz. Né? A raiz, como a gente não tem nenhum critério aqui, a gente só bota um pontinho no meio, né? E traça o gráfico. Tá, esse aqui o A é positivo, então ele é crescente, tá? Não precisa caprichar não, é só para ter uma ideia. A segunda, o A é positivo, é crescente também. A terceira, o A é negativo, é decrescente. E a quarta, o A é negativo, é decrescente. Ok? Então aqui vale 2, né? O primeiro, minha raiz é 2. A raiz é 2. O segundo, a raiz é 1. O terceiro, a raiz é 4. E o último, a raiz é menos 1. Tá? Eu não estou desenhando o eixo y, porque aqui não interessa. Eu só quero estudar o sinal da função. Então, esse primeiro aqui, ó, o A é positivo. E a gente pode escrever o seguinte. Para todo x maior que 2, a função vai ser, f de x vai ser positivo. Para todo x menor que 2, a função vai ser negativa. Esse aqui, para todo x maior que 1, é a mesma coisa, né? Só vai mudar a raiz. F de x
é positivo. Para todo x menor que 1, f de x é negativo. Tá? Esse x ficou feio. Deixa eu acertar. E o de baixo? De baixo é o contrário, né? Para todo x maior que 4, f de x vai ser negativo. Tá vendo? Para todo x maior que 4, a linha está lá embaixo, então vai ser negativo. Para todo x menor que 4, f de x é positivo, vai ser para cima. O que é f de x, né, gente? Eu estou falando de f de x, são os valores da função. Isso aí tem que estar na veia, né? Valores da função, quando eu escolho um x, né? Se eu pegar aqui o x, 2, né? 2 é menor que 4. Então, se você fizer a conta lá na fórmula, ele vai ser um valor positivo. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, se eu escolher o 2, o meu f de 2, que vai dar lá no x, né? Ele é positivo, tá? Agora vamos para a última. Para todo x maior que menos 1, a função, deixa eu apagar esse pedacinho, a função, se ele é maior que menos 1, a função vai ser negativa. Até porque o a aqui é negativo, era decrescente, né? Isso aqui a gente está fazendo pelo gráfico, não precisava fazer pelo gráfico, era só ver o a e inverter o sinal. Se para todo x que é menor que menos 1, a função de x vai ser positiva, tá? Então isso aqui a gente chama de análise de sinal. Essa é a resposta, né, para cada análise de sinal. Então essa aqui eu vou chamar de A, B, C, D. Então aqui foi o A, o B, esse aqui foi o C e o D. Tá? Se você quiser conferir os valores, né? Então confere, dá uma pausa no vídeo, confere direitinho, que é isso aí mesmo, tá bom? Então a gente encerra por aqui nosso vídeo e até a próxima. Se você gostou, dá um like e compartilha com os amigos.